padrão de Deus para as famílias e as nações. Nós não vamos, queridos, ter tempo hoje de ler 32 versículos, é o capítulo inteiro, porque não tem como cortar ele no meio. Ele é um monte de genealogia, mas eu vou pular e explicar tudo para vocês. Então, o que eu quero ler apenas é o primeiro versículo do capítulo e o último versículo, que já dá o tom e dá a ideia do que nós estamos aprendendo hoje. Então vamos ler juntos, conforme está na tela? Leiamos. Este é o registro da descendência de Sem, Cã e Jafé, filhos de Noé. Os filhos deles nasceram depois do dilúvio. São esses os clãs dos filhos de Noé, distribuídos em suas nações, conforme a história da sua descendência. A partir deles, os povos se dispersaram pela terra depois do dilúvio. Palavra do Senhor, graças a Deus. Vamos orar? Oremos então. Senhor Jesus, esta é a tua palavra que está diante de nós. Que teu Espírito venha agora nos guiar à verdade, que tenhamos um encontro com esta palavra, tenhamos um encontro confrontador, transformador, encorajador, um encontro poderoso com a tua palavra, com a verdade, e que essa verdade possa mudar os nossos corações. Abençoa cada um aqui, agora cativa as nossas mentes e corações para ouvir somente a tua voz. Em nome de Jesus que nós oramos, amém. Queridos, embora o capítulo 10 de Gênesis, que eu já falei aqui, pareça ser uma lista de nomes intermináveis, ele é um capítulo fundamental na Bíblia e para a gente entender a história da redenção, inclusive. Para a gente entender muitas outras coisas. Aqui, a gente entende como que o mundo foi povoado. E desse capítulo aqui, a gente consegue extrair informações como, por exemplo, a mistura, a multiplicação das raças, que a gente não chama de raça, mas a gente chama das etnias, né? E aí vários perfis físicos, toda a genética do ser humano estava contida ali. Noé, no caso, que transmitiu para os seus filhos Sem, Cã e Jafé. E a partir dali, todas as etnias, os povos foram então multiplicados. Então você fala assim, uma pessoa de olho puxado, veio de onde? Veio de Noé. Uma pessoa negra, veio de onde? Veio de Noé. Uma pessoa ruiva, cheia de sarda, sei lá, veio de Noé também, veio dali. Não é isso? Não é sarna não, gente, pelo amor de Deus. Sarna não, isso aí é banho, não é Noé não. Isso aí é banho, isso é tratamento, é outra coisa. Vamos de sarda, tá? Por favor. É que eu ia falar sardinha, aí eu falei, sardinha pegar mal também, né? Mas tudo bem. Então assim, pessoal, todas os tipos de pessoas que você pode ver, características, elas todas vieram de Noé, dos filhos de Noé. E aqui então esse texto, ele vai mostrar isso. Esse texto ele é conhecido como a tabela das nações. Aí você fala assim, teu professor de biologia não te ensina isso. Mas a palavra de Deus, e há cientistas que pesquisam tudo isso e conseguem encontrar todo um esclarecimento para como a humanidade povoou o mundo e como ela se multiplicou e chegou hoje nesse número que a gente tem aí de aproximadamente 8 bilhões e 200, se eu não me engano, 200 milhões de habitantes. Algo mais ou menos assim. Então, após o dilúvio, o que acontece? Deus decide reconstruir a humanidade através dessa família, desses filhos Sem, Cã e Jafé. E esse texto que a gente está lendo aqui, ele vai revelar uma coisa, o cumprimento de uma ordem que Deus deu. Essa ordem que Deus deu, ela está sendo cumprida. E ao mesmo tempo, a profecia que Noé proferiu para os seus filhos no episódio da semana retrasada, antes do feriado, aquela história que Noé estava nu, e aí Cã viu e meio que não resolveu o problema, ainda contou para os outros, fez aquela fofoca, aí no final, Noé proferiu uma palavra profética, que selaria o destino das pessoas, das nações, e ele disse então que Canaã seria escravo. Canaã, o filho de Cã, que estava lá no texto, seria escravo, né? Da descendência de Sem e de Jafé. E Sem teria a bênção, porque o texto vai dizer, bendito é o Deus de Sem, teria a bênção, ou seja, a redenção seria preservada a partir da prole, vamos dizer assim, de Sem, e Jafé receberia por tabela também bênção, porque estaria
alargando o seu território, mas sempre debaixo da proteção da bênção de Sem. É isso que a gente viu semana passada, retrasada. E aí, esse texto ele está mostrando como isso aconteceu. Eu só vou fazer logo um comentário sobre o capítulo 11. O capítulo 11 vai aparecer a história da Torre de Babel. E depois vai apresentar detalhadamente a descendência de Sem, chegando até Abraão. E ali a gente encerra a nossa série No Princípio Deus. A partir dali a história da família, e a da família vai ter um povo. Aí é um outro momento nós vamos estudar isso. Então, por que eu quero falar sobre Babel? Porque quando você for estudar comigo, nos próximos sermões, a Torre de Babel, ali o texto vai dizer que as pessoas elas não estavam espalhadas, elas estavam juntas, e elas tinham apenas uma língua, e ali elas construíram a torre. Eu não vou contar a história agora. Então aquela história, ela não é posterior ao que a gente está lendo aqui, pelo contrário, ela é anterior. O que acontece aqui? Aqui, o texto está dizendo assim, como a humanidade se espalhou no mundo, é isso, e como se multiplicou. Chega no capítulo 11, Moisés, que escreve esse texto, ele vai dizer assim, agora eu quero falar como que os idiomas se multiplicaram. Aí ele volta para onde, antes do povo se espalhar, para contar a história da Torre de Babel. E aí depois ele vai falar só da descendência de Sem, e aí, porque essa descendência ela tem a bênção da redenção, ela está carregando a promessa da redenção, e então vai chegar em Abraão, e de Abraão até Jesus. Entenderam? Então nós estamos aqui no final, já é o final, todo mundo se espalhou, acabou. Só que aí depois, semana que vem, nos próximos dias, aí a gente vai ver alguns detalhes que Moisés apresenta sobre a Torre de Babel e sobre a família de Abraão. É um zoom especial que está sendo dado. Aqui é um panorama geral e encerra a história desse jeito. Então, estamos aqui hoje, reunidos num encontrão especial, que a gente falou que é um encontrão à mesa, e eu tentei unir esse texto que a gente tinha que cumprir, essa tabela, esse texto para fazer hoje, e ao mesmo tempo encaixar isso dentro desse projeto para hoje, que é a gente dividir o pão, dividir também tempo junto, de relacionamento saudável, de relacionamento espiritual, de relacionamento abençoador. E se a gente está aqui é porque a gente é família de Deus, e como família de Deus, a gente nesse texto vê que o projeto de Deus passa por existir a família. E se tem que existir família para tudo acontecer, tem que existir relacionamento entre homem e mulher. E tem que existir casamento, tem que existir filhos, e assim por diante. Não tem como fugir disso. O ser humano está até hoje enlouquecendo filosoficamente, e não apenas filosoficamente, mentalmente, e não apenas mentalmente, espiritualmente, não apenas espiritualmente, fisicamente, enlouquecendo, tentando dizer que não precisa disso. Mas o fato é que se o ser humano parar de cumprir esse projeto de Deus, quando a pessoa que, sei lá, a última que nascer, morrer, acaba o ser humano. Então não é possível, da forma que estão propondo lá fora. E o padrão de Deus sempre foi o padrão certo. E aqui, então, esse texto ele vai mostrar isso, que Deus usa a comunhão, as famílias e as gerações para cumprir o propósito dele, e o propósito dele tem um padrão perfeito para a vida na terra. Então eu queria que você visse essa frase aí, ó, que resume o que a gente está falando. Deus estabelece que famílias e nações cumpram seu propósito na vida eterna, na vida terrena, tá bom? Vou ler de novo porque eu escrevi errado na pressa hoje, arrumando lá embaixo com Raquel ajudando, ainda escrevi errado, ó. Deus estabelece que famílias e nações cumpram seu propósito na vida terrena. Você consegue falar? Vai. Deus estabelece que famílias e nações cumpram seu propósito na vida terrena. É isso, é propósito de Deus, é vontade de Deus, é soberania de Deus. E eu e você vivemos sempre debaixo da vontade de Deus. Até o ímpio que desobedece a Deus, ele ainda desobedece, mas está debaixo de uma vontade, de um propósito, em que tudo isso vai apontar, no final, para a redenção, para Jesus Cristo, para a glória eterna, para a glória final. Então, o primeiro ponto é o padrão para as famílias. Deus estabeleceu um padrão. E aí, nesses versículos que eu marquei aí, o 1, o 2, até o 5 e o 32, o 1 e o 32 nós já lemos, mas veja o 2 até o 5. O texto está falando dos filhos de Noé, Sem, Cã e Jafé, e agora, no 2, ele vai falar dos filhos de Jafé. Estes foram os filhos de Jafé: Gomer, Magog, Madai, Javã, Tubal, Meseque e Tirás. Estes foram os filhos de Gomer.
Askenaz, Rifate e Togarma. Estes foram os filhos de Javã: Elisá, Tarsis, Quitim, Rodanim. E aí, os 5 agora, né? Deles procedem, presta atenção, os povos marítimos, os quais se separaram do seu território, conforme a sua língua, cada um segundo os clãs de suas nações. Repare, conforme sua língua. Aí chega no 11, todo mundo tinha uma língua só, é porque já está falando o final, depois da Torre de Babel. Aqui está falando depois da Torre de Babel, como aconteceu, como se espalharam. O continente era um só, depois do dilúvio, ficou do jeito que a gente conhece, espalhou um monte de continente. E aqui nasceram, então, a descendência de Jafé, que para nós, hoje, nós sabemos quem é a descendência de Jafé. A descendência de Jafé são os gentios, são aqueles que são gentios, são todas as etnias que não são herdeiros dos semitas, ou seja, os judeus, né? Então, são todos os povos, a partir de Jafé. Por isso ele vai dizer que a tenda de Jafé, ela é larga, vai crescer, que é todo mundo praticamente. Basicamente, quase todo mundo, né? E o texto ele vai falando disso, e ele diz interessante, segundo suas famílias e suas nações, versículo 32 que a gente leu. Ele mostra o quê? Ele mostra que a fidelidade de Deus é real, ele está cumprindo aquilo que ele ordenou. Ele ordenou no capítulo 9, quando a família de Noé desembarca da arca, ele vai e fala assim: sejam férteis e multipliquem-se. Ele ordenou, isso está acontecendo. Ele ordenou para Adão. E a gente está aqui hoje, sendo fértil e multiplicando. A gente é fruto de alguém que foi fértil e de alguém que multiplicou. E o seu dever é passar adiante também isso. Mas não é de qualquer forma, já falamos disso. É passar adiante em compromisso com Deus. Mas é importante, porque a gente vê claramente, Deus tem 3 mandatos para mim e para você, desde a criação do mundo. O primeiro mandato, o mandato cultural, que é cuidar da criação. Só que só é possível gerenciar a criação, desenvolver a criação, trabalhar, produzir, se tiver gente para fazer isso. Então aí precisa multiplicar, povoar. É o segundo, o mandato social. E o terceiro é o abastecimento espiritual que todo ser humano precisa. Ele precisa adorar a Deus, parar um tempo para buscar ao Senhor e recarregar as baterias espirituais e servir ao Senhor, e fazer todas as outras coisas como se fossem para Deus, porque são todas para Deus. E aqui então, aquela profecia de Noé, no capítulo anterior, ela vai selar o destino aqui dos filhos de Jafé. Eles se espalharam pelas terras do mar, pelas ilhas, e cumpre isso, a expansão territorial. Calvino, ele vai dizer que Deus preservou a humanidade por poucas pessoas, mostrando que a continuidade das famílias depende de sua graça protetora. Isso é verdade. Essa multiplicação toda depende mais de Deus do que nós, porque a gente faz força para desobedecer. Essa geração então está ensinando aí que não precisa casar, que não precisa ter filho, e que não vale a pena. Eu mesmo estou dizendo, se for para casar do jeito que estão fazendo, não casa mesmo não. Se quer sair da solidão, já falei, arruma um cachorro. Arruma um cachorro que é melhor. Mas ainda que o ser humano faça tudo errado, ele não pode fugir do seu destino. O seu destino é multiplicar. Só que o problema do ser humano é que ele é caído no seu pecado. E quando ele multiplica o mal também. Ele multiplica o pecado também. Mas ainda assim é para multiplicar, e Deus mostra isso. Esse trecho aqui me ensina que Deus está conduzindo a história das famílias. Na verdade, a história das nações através das famílias. Sem famílias não vão ter nações. E tentam destruir o projeto de Deus, que são as famílias. E aqui a gente vê claramente que o propósito de Deus para a terra começa a partir das famílias. E Ele vai manifestando a graça do Senhor a cada dia. Então, o que eu aprendo com isso? Esse ponto aí amarelinho aí. Valorize os relacionamentos que Deus lhe deu. Eu não sei qual é o teu contexto atual. Você é casado? Você está namorando? Você é solteiro? Solteiro namorando? Solteiro sem ninguém? Eu não sei como é que você está. Mas o fato é que, do jeito que você está, é preciso valorizar quem Deus colocou na sua vida. Quem Deus colocou perto de você para se relacionar.
Deus, Ele nos fez, Ele nos criou para nos relacionarmos, para expressarmos e revelarmos quem Ele é. Deus é um Deus de relacionamento. Deus é um Deus que se relaciona em 3 pessoas. O Deus Pai se relaciona com o Deus Filho. O Deus Filho se relaciona com o Deus Espírito. E o Deus Espírito com o Deus Pai. Eles se relacionam. E isso funciona baseado num grande atributo de Deus, que é o amor. É a partir do amor. E essa relação que Pai, Filho e Espírito Santo revelam para nós, nos ensina também a viver assim, viver com Ele assim, e viver com os nossos semelhantes assim. Então, se você é casado, se você está namorando, está planejando, projetando, constituir família, obedecer à orientação e o padrão de Deus, você precisa saber que você tem uma responsabilidade. Multiplicar numericamente, biologicamente, mas multiplicar espiritualmente. Gerar filhos que sejam santos. Mas eu vou gerar filho pecador. Mas ele precisa conhecer o santo de Israel para se tornar santo também, para ser liberto do pecado. Você tem essa responsabilidade. Deixe um legado. Você jovem, você adolescente, vai constituir família. Deixe um legado de fidelidade a Deus para as próximas gerações. Se você está solteiro, hoje eu não vou te incentivar a arrumar alguém não. Já fiz isso pra caramba. Agora eu quero falar com quem é solteiro convicto. Ó, Deus me chamou para ser solteiro mesmo. Se você está nessa posição de solteirice chamado por Deus, eu quero dizer para você, se você faz parte desse grupo, que você tem que entender uma coisa: você pertence a uma família maior, a família da fé, a família, a igreja, os irmãos em Cristo. Valorize isso e viva isso intensamente. Mas quem vai constituir família tem uma missão e uma responsabilidade. Amém? Vamos lá então, próximo ponto. Passou, desculpa, já estava ali. Deixa eu voltar aqui, calma aí. O padrão para a sociedade e o trabalho. A partir do verso 6, você vai ver que Deus apresenta o padrão para o trabalho. Como eu falei, são 3 mandatos. O primeiro mandato agora que a gente viu ali é o social. A gente chama de social, que é o casamento e os relacionamentos familiares, né? Chama de social, constituir, povoar, né? Agora é o mandato cultural, que é o desenvolvimento, o cuidado, o trabalho. Então nos versos 6 a 12, repara, ele vai falar: estes foram os filhos de Cã, e aí ele vai dizer, verso 6, Cuxi, Mizraim, Fut, Canaã, o que foi amaldiçoado, né, para ser escravo, né, da descendência de Sem, né? E aí, 7, estes foram os filhos de Cuxi, Seba, Avilá, Sabitá, Ramá e Sabtecá. Estes foram os filhos de Ramá, Sabá e Dedã. Cuxi gerou também Nimrod, o primeiro homem poderoso na terra. Ele foi o mais valente dos caçadores, e por isso se diz, valente como Nimrod. No início o seu reino abrangia Babel, Ereque, Acade e Calné, na terra de Sinear. Dessa terra ele partiu para a Síria, onde fundou Nínive, Reobote, Ir, Calá e Recém, que fica entre Nínive e Calá, a grande cidade. Muitas desses nomes se confundem entre pessoas e cidades, porque as pessoas, elas constituíam suas famílias e o patriarca dava o nome do lugar, da cidade. A princípio era isso. Mas aí o que tem a ver isso aqui? Deixa eu ler só o 20 para você entender. Aí termina assim: 20, são esses os descendentes de Cã, conforme seus clãs e línguas e em seus territórios e nações. O que acontece? Os descendentes de Cã, pelo texto que a gente viu aqui, eles fundaram cidades, fundaram impérios. Babel, Nínive, Nimrod, o homem poderoso, o primeiro que se destaca como um homem poderoso. E esse texto ele está mostrando o seguinte: que Deus, que está conduzindo tudo isso, é o autor dessa diversidade cultural e territorial. E está mostrando também o seguinte: que eles precisavam, para fazer tudo isso, para serem tudo isso, desenvolver a criação, trabalhar. Uns de forma pecaminosa, talvez a maioria. Outras, talvez um ou outro ali se salve ali, a gente não tem detalhamento. Mas o fato é que o ser humano ele foi chamado para produzir,
para cuidar da criação, para desenvolver a criação. Adão, lembra do texto que a gente estudou lá? Adão, no capítulo 2, ele foi orientado por Deus, colocado num jardim, criado por Deus, colocado num jardim, orientado para cultivar e guardar, ou seja, proteger e fazer crescer, desenvolver. E a gente termina a Bíblia não com um jardim, a gente tinha lá a árvore da vida no jardim, a gente tinha lá a árvore do conhecimento do bem e do mal, que era o teste. A árvore da vida, ela aparece onde? Em Apocalipse. Aparece lá em Apocalipse, no centro, não mais do jardim, mas de uma cidade. O jardim se desenvolveu, foi desenvolvido, se transformou numa cidade, a cidade santa, Nova Jerusalém. O que isso nos ensina aqui já? Ensina que Deus quer desenvolver as coisas, quer revelar-se também através do cuidado e desenvolvimento da criação. E quem foi colocado com essa responsabilidade? O ser humano. O ser humano tem essa responsabilidade. É por isso que quando a gente lê nesse texto Cã e a sua descendência, eles se destacaram aqui por coisas erradas, claro, mas dentro das coisas erradas e certas, eles estavam trabalhando, fazendo acontecer o negócio. Nós fomos chamados também, agora, para glorificar a Deus, para obedecer a Deus, desenvolvendo e cuidando da criação. A primeira coisa que Caim, lá atrás, Caim fez quando se afastou da presença de Deus, foi trabalhar, construiu uma cidade. Casou e construiu uma cidade. Teve um filho, construiu uma cidade. Repara, o mandato social para capacitá-lo a construir uma cidade. Como é que vai ter uma cidade só com ele? Só o Pequeno Príncipe, né? Que tem lá um planeta e ele sozinho lá fica andando no planeta. Fora isso, Caim teve que casar, teve que ter filho, gerar descendência, e ali construiu-se uma cidade chamada Enoque, e o filho dele, o primeiro filho. Então veja, mesmo o pecador, ele não vai fugir do seu destino, a sua capacidade é desenvolver. O ser humano até hoje desenvolve as coisas, cuida, cria. Agora, como ele é pecador e maligno também, ele faz tudo isso com maldade também. Ok? Entenderam? Então, quando alguém falar assim, o problema são as grandes cidades, o problema são as invenções dos homens. Não, o problema é o pecado, porque o homem foi chamado para inventar, para criar, ser criativo, fazer, ser artista, ser matemático, ser o que tiver que ser. Ele foi chamado para isso, você foi chamado para fazer tudo isso. Agora a diferença é que você tem que fazer tudo isso para a glória de Deus. E aí o que a gente aprende? Nesse padrão para a sociedade, para o trabalho. Glorifique a Deus com o seu trabalho e também com a sua influência. Você não foi chamado para trabalhar para sobreviver apenas, porque é preciso sobreviver. Antes de querer sobreviver com o seu trabalho, e é por isso que você está até aí, talvez está com pouca grana, está cansado, é porque está querendo sobreviver e ganhar dinheiro com o trabalho. Você não foi chamado primeiro para sobreviver e ganhar dinheiro com o trabalho. Você foi chamado para glorificar a Deus e influenciar as pessoas ao seu lado. Fazer algo que quando estiver pronto aquilo que você estiver fazendo, as pessoas olhem e falam, cara, isso é de Deus. Ah, mas eu fui chamado para trabalhar como secretário, como pedreiro, eu não sei, como bancário. O que tiver que você fazer é para a glória de Deus. E é para impactar a vida das pessoas. Não tenha dúvida disso. O trabalho, não apenas o trabalho adolescente, você não trabalha muito, às vezes ajuda em casa e tal, e olha lá. Mas você também, você não estuda. Você estuda para quê? Para aprender. Não, primeiro você estuda para glorificar a Deus. E o que você vai aprender, você vai usar para a glória de Deus. E o que não glorifica a Deus do que você aprende lá fora, no meio das pessoas que não são crentes, você joga fora. Você usa enquanto precisar ali, quando viu que não vai glorificar, joga fora. Então, trabalho, estudo, cultura, tudo isso faz parte do plano de Deus. Onde você estiver, exerça o seu chamado com excelência. Fomos chamados para amar, vamos amar. Fomos chamados para nos relacionar com pessoas, formar famílias, gerar descendência santa. Vamos fazer isso, amém? E fomos chamados para produzir, para trabalhar de forma também que glorifique a Deus, de forma santa, amém? E aqui eu lembro de Abraham Kuyper, ou Kuyper, né, vamos dizer assim, é holandês, teólogo. Ele tem uma frase muito conhecida, a galera que é da teologia reformada ouve muito essa frase, né? Não sei se você sabe de onde veio, mas eu coloquei de onde veio. É o seguinte, ele diz o seguinte: não há um único centímetro quadrado em todos os domínios da existência humana sobre o qual Cristo, que é soberano sobre todas elas, não clame, é meu. Então, se você trabalha, o trabalho é de Cristo. E é para Cristo. Se você estuda, o estudo é para Cristo, pertence a Cristo. A minha vida, a sua vida é de Cristo. Então está na hora de
se render, eu vou fazer tudo para Jesus. Porque já é tudo dele mesmo. Vai mudar o quê? Você vai ficar brigando com ele, puxando, e ele puxando de volta, ele vai dizer assim, igual ele falou para Paulo. Quando ele aparece para Paulo e brilha no caminho de Damasco, aquela luz que cega Paulo, ele fala para Paulo assim: não vale a pena dar murro em ponta de faca. Ele não fala com essas palavras, mas ele fala assim: não vale a pena recalcitrar contra o aguilhão. Você está lutando comigo, eu sou Cristo Jesus, a quem você persegue. Não adianta, você vai se machucar. Então, a mesma coisa, todos nós aqui fomos chamados para viver a nossa vida, seja no trabalho, faculdade, projetos que você tem, para a glória de Deus. Não adianta você fazer um planejamento perfeito de família, de casamento, relacionamento, do que for, estudo, carreira, e falar assim: Deus, assina e aprova. Ele vai dizer: não, você não me perguntou. Começa de novo, me pergunta, e faz o projeto a partir de mim. Aí vai dar certo. E se você teimar, ele vai falar: não vale a pena recalcitrar contra o aguilhão, dar murro em ponta de faca. Você vai se machucar. Então glorifique a Deus com o seu trabalho, com a sua influência e também com o projeto que Deus tem para a família e tudo mais. E o terceiro, para a gente acabar. Eita, vou fazer um curso aqui de apertar para a direita e para a esquerda. O padrão para adorar e servir a Deus é o outro padrão. Então você tem o padrão para a família, que foi o primeiro, o padrão, o segundo aí, o padrão para a sociedade, para o trabalho, e agora o padrão para adorar e servir a Deus, é o mandato espiritual, o terceiro mandato. Olha o texto, verso 21, 25 e 31. Sem, irmão mais velho de Jafé, também gerou filhos. Sem foi o antepassado de todos os filhos de Éber. Sabe por que ele está falando de Éber aqui? É porque Éber gerou os hebreus. Sabe? Éber gerou os hebreus. E Éber gerou também um cara muito famoso, já que ele gerou os hebreus gerou todos os homens famosos que você conhece na Bíblia. E o principal que vai aparecer agora é Abraão. Tá certo? Então, ele destaca isso aqui: gerou todos os filhos de Éber, os hebreus. Verso 25. A Éber nasceram 2 filhos. Um deles se chamou Peleg, porque em sua época a terra foi dividida. Seu irmão chamou-se Joctã. Eu pulei do 21 para o 25, tá, pessoal? E aí no 31 diz assim: são esses os descendentes de Sem, conforme seus clãs e línguas em seus territórios e nações. No último sermão da série, a gente vai detalhar os descendentes de Sem, que geraram os semitas, os hebreus, os judeus, etc. E aqui a gente chega a esses descendentes, esses que Noé falou assim: bendito é o Deus de Sem, esses que têm a promessa, esses que têm a redenção, carregam a redenção. E Sem aqui ele é apresentado como pai dos filhos de Éber. Como eu falei, origem dos hebreus, linhagem, aqui mostra também esse Peleg, que é ligado à divisão da terra. Isso é interessante, que mostra também que Deus preservou e dividiu a terra, e sempre trabalhou com essa ideia de divisão de terras, e ele preservou uma linhagem para manter a verdadeira adoração acontecendo no mundo. Lembra que no tempo ali de Caim e Abel, o texto vai dizer que a partir da geração ali de Abel e Caim, ali teve o problema do primeiro homicídio, depois nasceu Sete, e o texto vai dizer que a geração de Sete, que substitui aquela que foi assassinada, que seria Abel. Então, ali o texto vai dizer claramente o quê? Vai dizer que passou-se a invocar o nome do Senhor. O que há claramente em Gênesis é uma preocupação de mostrar a linhagem de quem adora a Deus, desde Adão até chegar na redenção. A redenção em Gênesis, ela não acontece plenamente, ela ainda vai sendo revelada. Êxodo e todos os livros da Bíblia, até chegar em Jesus. E a redenção definitiva em Apocalipse. E aí, o que a gente vê da profecia? Bendito seja o Senhor, o Deus de Sem. Gênesis 9, 26. Enquanto Jafé recebeu expansão territorial, Cã exerceu, ainda que fosse escravo, seria escravo dos outros, mas força política, arrogância, pecado, arrogância, fazia na força, na marra, eram os rebeldes ali mesmo, era isso mesmo. E depois vai gerar os cananeus, que estão na terra lá atrapalhando, que depois Moisés tem que entrar e tem que mandar todo mundo embora, e eles iam virar escravos, eles iam perder, os cananeus iam perder. Então está tudo batendo com a profecia. E aí, Sem recebeu as primícias, o principal daquilo que é espiritual, a linhagem para carregar a redenção. Abraão, Israel e Jesus. E John Stott vai dizer: Deus é um Deus missionário.
A escolha de uma linhagem específica na Bíblia, presta atenção nisso, nunca foi para excluir outras nações, mas para incluir elas através da semente. Naquele primeiro momento ali, haveria sim inicialmente uma exclusão para preservar a pureza, até o dia em que o reino de Deus seria manifesto a todas as pessoas, através de Jesus. E ali, todos os povos poderiam então se apresentar e receber essa bênção da redenção. O destino de Sem, a sua descendência, era de carregar essa linhagem dos servos de Deus, não para ser abençoado apenas, mas uma bênção que ia alcançar até o irmão dele lá, o Jafé, que são quem? Os gentios, os outros povos, e alcançar todos aqueles povos que crescem no nome de Jesus Cristo. O que você aprende com esse texto final aí? Tenha o Senhor no centro da sua vida. Esse trecho aqui nos lembra da importância do mandato espiritual de servirmos a Deus, de fazermos tudo servindo a Deus e de nos abastecermos. De Deus não adianta correr atrás de tudo e não buscar o Senhor. Não adianta. Nenhum namoro, já que o texto mostrou o padrão para a família, nenhum namoro, nenhum casamento, nenhuma carreira, já que o texto mostrou o padrão para o trabalho e para a vida em sociedade, nenhuma carreira, nada disso vai se sustentar, querido, sem compromisso com Deus. O padrão de Deus, o padrão divino, é que a vida espiritual governe o meu e o seu coração. Na família, quando a gente se dispersa, cada um tem uma família, vai para um lugar, cada um mora num bairro, você vai, você se espalha. Assim como o texto está dizendo que os povos se espalharam, as gerações se espalharam, nós estamos todo dia nos espalhando. E Deus quer que a gente se espalhe mesmo. Até do ponto de vista missiológico, a igreja tem que se espalhar. É para se espalhar, e a gente está se espalhando. Mas quando a gente se espalha lá na nossa família, no nosso bairro, nos estudos, no trabalho, a nossa missão primeira, fundamental, é testemunhar de Jesus. É amar o Senhor e amar o próximo. Aí você vai ver o que você vai fazer. Na minha casa eu tenho responsabilidade de varrer a casa, de limpar o quarto, não sei o que. Tudo isso é importante. Primeiro, testemunhar de Jesus. Não, então, pastor, você está falando para eu não varrer? Não, estou falando que se tu vai varrer, é para testemunhar de Jesus. Se tu vai ajudar em casa, alguma coisa, é para testemunhar de Jesus. O outro já queria se livrar, né? Não é isso. É para testemunhar de Jesus. Tudo é missão. Você tem essa responsabilidade. Até a refeição que hoje, agora, já, nós vamos compartilhar, participar juntos, ela expressa algo poderoso. O amor de Jesus por nós e o amor que nós devemos viver uns pelos outros. E aí eu queria terminar só relembrando o que a gente aprendeu. Primeira coisa, grava aí. Valorize os relacionamentos que Deus lhe deu. O padrão de Deus para a família é real. Valorize o que Ele te deu, porque Ele está conduzindo a história da humanidade e a sua também. Agora faça isso dentro do projeto de Deus, amém? Segundo, glorifique a Deus com o seu trabalho e a sua influência. Não vem com essa historinha que eu vou trabalhar, que teu sonho é glorificar Deus. Você não tem que sonhar com a carreira primeiro, você não tem que sonhar com o trabalho primeiro, você tem que sonhar com Deus. Se conseguir glorificar a Deus, esse é o trabalho que Deus quer para você. Eu não consigo, pastor, fazer aquilo tudo e glorificar a Deus. Então cai fora disso aí. Deus te chama para glorificar o nome dEle. Enquanto é glória para Ele, é lá que você tem que ficar. Terceiro, tenha o Senhor no centro da sua vida. Você tem que se abastecer espiritualmente. Não adianta fazer tudo da tua cabeça. A gente faz um monte de projeto aqui, gente, com todo respeito e valorizando todo mundo que trabalha na igreja. Se a gente não colocar Deus no centro da nossa vida, tudo que a gente está fazendo serve para nada. A gente vai se juntar para ver o jogo. O Brasil já não ajuda. E aí, sem Deus, aí pior ainda, meu irmão. Tá doido? Tá maluco? Tem que ter Deus. Aqui nesse texto de Gênesis 10, que eu falei aqui em tempo recorde,
mostra que a história está debaixo do governo de Deus. Nada escapa do governo de Deus. Se a história da humanidade está debaixo do governo de Deus, você é humanidade também. Você é ser humano, a tua história está debaixo do governo de Deus. Ele cumpriu a palavra dele, ele estabeleceu as famílias, ele falou que isso ia acontecer, e não adianta, o ser humano pode falar aí que não precisa mais, que não tem mais negócio de Adão e Eva, agora é Adão e Ivo, não adianta, não vai dar ruim não vai, o projeto de Deus não vai ser frustrado, vai nascer Adão e Eva lá, e vai nascer mais gente, vai nascer filhotinho, vai ser santo, vai nascer, vai gerar, as gerações vão vir. E você tem a responsabilidade. Você está com quantos anos? Você já tem que se preocupar em passar para a próxima geração. Pastor, eu mal estou conseguindo dar certo na minha geração, como é que eu vou passar para a próxima? Meu irmão, tu está atrasado. Acerta esse ponteiro, porque tu já está ficando para a próxima geração. Gente, eu conto piada que ninguém ri mais. Eu já estou da geração passada. Pelo amor de Deus. Não, o pessoal ria da minha piada. Não, o pessoal ria da minha piada. É problema de geração. É problema de geração. Mas assim... Irmãos, você está vivendo o tempo certo. E aí fora vão ficar com essa historinha de que é homossexual, não sei o quê, que aí daqui a pouco todo mundo... A gente fica ali argumentando, ensinando. Porque se for todo mundo homossexual, não nasce mais ninguém. É verdade. Não precisa ensinar a fazer 2 mais 2 lá fora não, meu irmão. Eles sabem, eles não querem. Só que mesmo essa galera não querendo, homossexual sempre existiu. Essa coisa de gente que não quer ter filho, gente que não quer casar, sempre existiu. Mas sempre teve aqueles remanescentes fiéis que serviam a Deus. E quem serve a Deus constitui família. Quem serve a Deus se prepara para multiplicar. E quem, do ponto de vista da exceção estatística, Deus chama para um celibato ou para a solteirice, é para trabalhar para Deus, é para ajudar as famílias, é para ajudar a igreja, que é a família de Deus. Você foi chamado para isso, eu fui chamado para isso. É por isso que a gente te chamou para um encontrão à mesa, para que você na mesa encontre alguém que possa gerar uma família com você. Poxa, que droga! Eu creio nisso. E você que é adolescente, não é a hora disso, é a hora de aprender sobre, na teoria, muita teoria, a prática é para o jovem, amém? E aí, querido, agora, nesse momento que a gente está aqui terminando o sermão, sabe o que eu vejo? Ali em Gênesis 10, a humanidade se espalhou para o mundo todo, se dispersou depois da Torre de Babel, se dispersou. Só que o texto bíblico vai dizer, sabe onde que isso vai concluir, culminar, terminar? Em Apocalipse. Lá em Apocalipse o texto vai dizer, povos, pessoas, muitas pessoas de todas as nações, tribos, etnias, povos e línguas, todos eles vão estar diante do trono de Deus, do Cordeiro de Deus, adorando o Senhor, servindo ao Senhor. É para isso. É para isso. Você está aqui para isso. Fazer parte dessa história que vai culminar nesse dia. Essa dispersão, essa hora de espalhar, é agora, porque vai ter hora que a gente vai se juntar diante do trono e do Cordeiro de Deus. E nesse encontrão DNA mesa de hoje, o que nos une, queridos, não é o fato de se eu sou casado, se eu sou solteiro, se eu estou namorando, se eu tenho profissão, se eu estou fazendo a faculdade, estudando, a minha origem, de onde eu vim, não é isso que nos une. Sabe o que nos une? É o propósito, é o sangue de Jesus que nos transforma a viver no propósito de Deus. O sangue de Jesus que nos une e nos faz sermos uma família e nos faz nos chamarmos de irmãos. É isso que nos une. E que nesse dia de hoje, nessa noite, nesse momento, em que vamos partilhar dessa refeição já, que a gente possa celebrar, se alegrar, comemorar, vibrar. Sabe com o quê? Com a boa, perfeita vontade de Deus, que tem acontecido na minha e na tua vida. O mundo aí fora está brigando para arrumar um lugar no restaurante para agradar um homem e a mulher, e que não sabe o que estão fazendo no dia dos namorados. A gente sabe o que tem que fazer, sabe o que está fazendo. A gente tem que glorificar a Deus. A gente tem que viver e celebrar aquilo que nos une, a vontade boa, perfeita de Deus revelada em Jesus, que nos salvou. E que essa vontade continue sendo realizada na nossa vida. E a gente vai celebrar isso, a alegria da comunhão. E que para tanto o Senhor nos abençoe.